E agora vamos iniciar mais um episódio do Pode Gestar. Estou aqui com a doutora Marina e a nossa convidada de hoje, minha gente. Vai render muito assunto, hein, Mar? Vai. Hoje vai render muito assunto. A nossa convidada de hoje é ela, Juliana Porto. A Ju, ela é fisioterapeuta respiratória para crianças. Pediátrica. Exatamente. E a gente vai conversar bastante hoje. Então, Ju, primeiramente, seja muito bem-vinda ao nosso episódio, né, do Pode Gestar. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz e honrada de estar aqui. E para mim é um prazer, porque eu amo falar sobre o assunto. A gente ama falar do que a gente faz, não Exatamente. É mesmo? Quando a gente ama o que a gente faz, é muito bom, não é? A gente ama falar sobre isso, É isso né? mesmo. E aí, já vamos iniciar com a grande pergunta, né? A fisiorrespiratória para criança. Ju, conta um pouquinho mais, assim, de como é esse serviço. A fisiorrespiratória, a gente cuida, né, de uma coisa que é vital, né, que é muito importante, que é a respiração da criança, né? E a respiração, a gente só se dá conta do quanto que ela é importante quando a gente sente alguma dificuldade. Nem me né? fale. E então, eu trabalhava em UTI, pediátrica, né, neonatal, e eu ficava pensando o que era que eu podia fazer para evitar que aquelas crianças chegassem lá. E por que não cuidar delas em casa ou antes, né, de chegarem àquele estado mais crítico, que era o hospital e a UTI, né, que eu via lá o sofrimento tanto da criança quanto da família, né, o medo que causa, né, algum problema respiratório. E daí eu resolvi iniciar os atendimentos fora do hospital, a prevenir a internação, a hospitalização, né? No caso, o agravamento do quadro. Então, a fisiorrespiratória, a gente tanto previne uma piora do quadro, quanto previne uma hospitalização da criança, né? Um agravamento. E a gente ajuda a melhorar o quadro. Então, a gente leva alívio, né, para a criança, e a gente leva também, consequentemente, alívio para os pais. Eu ia dizer isso, alívio para os pais, demais, até mais, então. Ô Ju, e me fala uma coisa, como é que você entrou na fisioterapia respiratória para crianças? Era uma coisa que quando você entrou na fisioterapia, você já pensava, ou você se apaixonou durante? Bom. Então, eu sempre fui a criança que gostava de criança. Então, na minha infância, duas coisas eu amava, era gestante e criança. Eita, então você está no lugar certo. Então, eu sabia que queria, né, já cresci sabendo que eu queria enveredar por essas áreas aí. A físio eu entrei depois que eu fiz um teste vocacional de que eu tinha habilidades para trabalhos manuais. Boa. E iniciei a faculdade de fisioterapia e lá eu me apaixonei pela respiratória. Então, sempre foi assim, a minha paixão foi a respiratória. E depois que eu terminei a faculdade, eu fui estudar, fazer pós-graduação. E aí eu resolvi unir duas coisas, né? A respiratória e a fisioterapia pediátrica. Eu ainda cheguei a fazer uma pós-graduação em saúde da mulher. Ai, que legal. Mas terminou que eu fui para a área hospitalar mesmo. E na área hospitalar já fui trabalhar com criança, porque era o que eu me identificava, né? Então eu costumo dizer que eu amo trabalhar com um pulmãozinho pequeno, com gente pequena. E eu não daria para trabalhar com outra coisa se não fosse com criança, né? E a respiratória foi uma paixão que eu descobri na faculdade. Então terminou que eu uni o útil, né, ao agradável. Vocês passavam em parte pediátrica também em hospital ou na fisioterapia da faculdade ou só o adulto? Na faculdade, a parte da fisioterapia respiratória pediátrica é muito pincelada, né? A gente vê muito especializado. Então, eu tive que buscar mesmo, né? Tive que estudar, me aprofundar, me atualizar, fazer cursos. Estudo até hoje. E hoje eu, inclusive, ensino fisioterapeutas a fazer o que eu faço, porque eu sei da dificuldade que é para a gente, inclusive, encontrar atualizações na área, né? Mas na faculdade, assim, é muito pincelada, assim, essa parte da respiratória pediátrica, é muito rápido. A gente não vê muito aprofundado, não. Você faz mentoria, então, para outros faço profissionais. mentoria, isso. Bem legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. Você falou que no começo trabalhava muito em hospital e depois, né, viu a necessidade de levar isso para o âmbito mais ambulatorial, né? Quando é que você sugere, assim, falando agora, né, para as mães que estão assistindo, quando é que você fala assim, não, agora é o momento de realmente, né, você ir procurar essa assistência? Eu costumo dizer, né, para vocês que trabalham com gestante, né? A gestante, ela se preocupa com tudo, né? Com o enxoval, com a maternidade, né?
Elas só não se preocupam com o primeiro adoecimento do bebê, que provavelmente vai acontecer, né? Inevitavelmente, então, né? Na verdade. Principalmente se for um irmão... Se for o segundo, Gente, agora, terceiro. isso que a Ju falou é engraçado, porque assim, quando a mulher tá grávida, ela se prepara ali, né, pro parto, nananã, gestação, parto. No e a máximo, criança pra nasce. amamentação, No mas máximo. depois- E a criança nasce, a mãe bota a criança no colo e fala, tá, e agora? agora? O que eu faço? E agora? Exatamente. Então, realmente, essa conscientização, né, Ju, durante a gestação, sim, esse total. preparo faz toda a diferença. Preparar, porque exatamente. quando chega, né, a primeira doença respiratória, e quando a paciente, quando a mulher, né, ela não recebeu as informações que ela precisa para dar o primeiro passo, né, para onde é que eu levo, o que é que eu faço, o que é que eu dou, medicamento, não. Então, assim, se ela se prepara para aquele cenário, as coisas fluem Mudam, melhor, né? Exatamente. Totalmente. Então, algumas coisas são normais e assustam, né? Principalmente se for uma primeira viagem. Então, um ronquinho do nariz é normal a criança ter um ronquinho, porque a via aérea é muito pequenininha. Então, qualquer obstrução vai causar algum ronquinho no nariz. Então, assim, a mãe não está preparada, assim, para aquilo. E muitas se assustam com esse ronquinho, né? Então, até que ponto é normal e quando é que eu devo procurar ajuda? Então, eu acho que é importante essa orientação, porque nem é legal para a mãe, né, correr para uma emergência com a criança por qualquer motivo, porque vai terminar a expor a criança, né, a outras coisas desnecessárias, né? E também não é legal a gente esperar muito tempo para agir. Então, o que eu costumo fazer? A primeira coisa que eu faço quando eu vou visitar um bebê é ensinar a mãe a fazer a lavagem nasal, né? Porque elas têm medo, têm insegurança, né? E é muito importante desde os primeiros dias de vida. Eu tenho uma sobrinha de 2 anos, então meu presente para eles na maternidade foi uma seringa. Perfeito. E ensinar os pais a fazerem desde o início, porque a criança se acostuma com a lavagem nasal, né? Quando começa a fazer do início, ela já vai se acostumando com aquilo ali, né? E ela previne, de fato, muita coisa. Então, e mostrar para a mãe quais são os sinais de alerta da criança. O ronquinho é normal? Né? Mas se a criança apresenta, por exemplo, eu costumo mostrar para elas, né, uma tiragem, que mãe, quando tem um afundamento das costelas, ou embaixo das costelas, ou um buraquinho aqui no pescoço, quando a criança não consegue comer, para o tempo todo, porque Cansada. quando come, né, ou o nariz entupido, só de obstruir o narizinho, a criança já tem dificuldade de mamar. Né? Ou quando a criança apresenta algum gemido, está muito quietinha, muito molinha, então são sinais de que alguma coisa não está bem. Eu falo para ela, tem 3 coisas que a gente vai observar quando a criança cansa, né? Se o narizinho está batendo, que a gente chama de batimento de asa nasal, se ela apresenta alguma dessas tiragens, quanto mais tiragem ela tiver, mais afundamento tiver, mais grave é o quadro. Então, passou de a gente já fica em alerta. E não esperar. Se a gente perceber que alguma coisa não está legal, a gente não pode esperar. Então, já aconteceu de eu ir atender, por exemplo, um recém-nascido de 25 dias, e quando eu cheguei lá, ele estava com todos esses sintomas, e eu, infelizmente, não pude fazer mais nada. Então, quanto mais cedo a mãe buscar ajuda, né, mais fácil vai ser a gente conseguir reverter o quadro, né? E manejar até antes de uma internação. E manejar antes de uma internação. Então, quanto mais cedo a gente atuar, mais rápido a gente vai conseguir. Ô, Ju, e onde que entra a febre nisso? Tipo assim, a febre já é um alerta que passou da tua fase, ou você consegue agir durante, assim, os primeiros 2 dias de febre, por exemplo? A gente já consegue agir, sim. A febre é outra coisa que assusta a mãe, né, gente? A gente só esquece que a febre ela é uma aliada nossa, né? Por 2 motivos. Ela é um sinal, né? Exatamente, É um sinal. Primeiro que ela está ali combatendo o que ela precisa de fato combater, então a gente precisa deixar ela agir. Né? Segundo, que ela está nos sinalizando que alguma coisa não está normal lá, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, febre é uma coisa que leva muito mãe para pronto-socorro antes da hora, né? Para emergências. Então, o que eu costumo sinalizar para elas? Olha, espera pelo menos 3 dias de febre, 72 horas, porque se levar antes, não vai resolver muita coisa, né? Eles vão mandar voltar e esperar os 72 horas. Exatamente. Então, a físio ajuda durante esse período de febre, sim. Às vezes a criança inicia com um quadro respiratório leve, inicia, sim, com uma febre também, né? Mas a gente consegue atuar, sim, mesmo a criança com febre, né? Perfeito. E como que funciona, assim, a sessão da fisioterapia? Eu soube também que você faz, né, os atendimentos domiciliar. E quando você vai para esses atendimentos, como funciona? São exercícios? Explica um pouquinho pra gente. Eu faço uma avaliação geral da criança, né?
Eu já atuo há 16 anos, né? Então, quanto mais você faz, mais experiência você Com tem, certeza. né? Eu estava falando para uma aluna minha isso ontem, inclusive. Eu estava ensinando ela o que é que ela precisa avaliar numa criança quando ela chega para um atendimento, né? Então, assim, hoje de bater o olho, eu já consigo avaliar várias coisas, né, na criança. Então, eu avalio tudo. Eu avalio como é a tosse da criança, se a criança tem febre, como é que está o sono, está se alimentando, saturação, frequência respiratória, ausculta pulmonar. Então, assim, a gente faz uma avaliação geral na criança. Depois que eu avalio e eu identifico qual é o comprometimento respiratório que ela tem, eu vou conduzir o atendimento dela. Então, assim, não existe uma receita de bolo, não existe um protocolo, né? É tudo muito individualizado. Então, o meu objetivo é aliviar aquela criança, né? Dar conforto a ela e prevenir uma piora do quadro. Ah, Ju, se for só uma obstrução nasal, a gente vai conseguir ajudar, porque a criança ela não sabe botar para fora aquela secreção, né? Então, muitas vezes eu fui atender uma criança que estava cansada e quando eu cheguei lá, era o narizinho que estava entupido, né? Que estava obstruído. Então, a gente vai lá, consegue manusear aquilo e tirar. Se for uma coisa mais baixa, também uma bronquiolite, uma pneumonia, então a gente consegue, já é outra conduta, né? A bronquiolite tem uma conduta, a pneumonia tem outra conduta, né? Porque a bronquiolite, ela vai acometer brônquios, bronquíolos, né? A pneumonia, ela comete parênquima pulmonar. Então, parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Sim. Então, quando a gente faz uma avaliação bem feita, a gente consegue identificar qual é o comprometimento respiratório. Nem foco na patologia, eu foco no comprometimento respiratório de fato, né? E aí a gente vai lá e consegue fazer a intervenção adequada. E agora, gente, eu vou falar assim como mãe, porque a Ju atende meus filhos, né? Já atendeu o Joaquim, já atendeu a Celina, que tem 1 ano, foi. E assim, é muito maravilhoso, ela faz de forma muito lúdica, então, se achar que é uma coisa que é doloroso pra criança e tal, não é. Eles mal sentem, é um negócio assim, passa tão rápido. E eu vou dizer como mãe que é um alívio maior pra gente de ver os nossos filhos assim, respirando bem depois que a Ju vai embora, do que pra eles mesmo. Porque às vezes eles estão ali, que nem quantas vezes a Ju já foi lá avaliar o Joaquim, por exemplo, que o Joaquim teve uma pneumonia, foi a primeira vez que a Ju foi em casa. Evitou internação, com certeza, ajudou muito nesse sentido. Mas assim, Joaquim era uma criança ativa, então assim, ele pouco tava importando se ele tava tossindo, se ele tava soltando catarro, ele botava o catarro pra dentro, botava pra fora e ele nem aí, e a gente assim, desesperado. Então, isso fez um bem pro meu coração, né? E saber que tudo bem. Ah, não, então, olha, pro Joaquim a gente vai avaliar assim, a gente veio hoje, a gente vai pular um dia, vai voltar no outro, vai pular um dia e a gente vai reavaliando. E foi maravilhoso, o Joaquim não precisou de internação, foi bem fácil, né? Mas o Joaquim, ele é uma criança cronicamente chiadora. E eu queria, inclusive, falar sobre isso com você. O que é um bebê chiador? E uma vez que ele é chiador, ele vai ser para sempre, é uma coisa que você vai ter que ser cronicamente... A gente vai ter que ir para sempre na Ju ou não? Ele melhora? Vamos lá. É uma coisa, né? A história do bebê chiador. Antigamente, a gente considerava um bebê chiador, né? Um bebê que apresentava quadros recorrentes de chiado até 2 anos de idade, né? E a gente tinha a criança asmática, que a gente só conseguia fechar o diagnóstico a partir de 4 ou 5 anos, que era quando a criança conseguia contribuir com alguns testes que a gente precisava fazer com ela, né? Daí, isso tardava o início de um tratamento, no caso, para a criança asmática. Toda vez que a criança ela tem uma crise de sibilância, uma crise de chiado, ela sofre o que a gente chama de remodelamento brônquico, que é como se fosse uma cicatriz no pulmãozinho dele, né? Ano passado, Gina, né, que é referência em asma mundial, fez uma atualização e considerou já que não existe mais o bebê chiador, né? A criança que apresenta chiado recorrente antes dos 2 anos já pode ser diagnosticado como uma criança asmática. E ela já pode começar a ser tratada como uma criança asmática. Existem crianças que, de fato, vão apresentar esse quadro de chiado até 2 anos de idade. E daí dá uma virada de chave e acabou. E some. Simplesmente, né? Não tem mais nada como num passe de mágica, né? Isso é ótimo. A criança vai crescer normal, né? Mas tem crianças que até 2 anos não tem nada, depois dos 2 anos começam a ter. Então, assim, existem perfis diferentes, né? Tem criança que só começa a apresentar alguma coisa, nunca teve nada e agora começou a alcançar, a partir dos seus 4, 5 anos de idade. Então, são quadros diferentes. Normalmente, quando essa criança começa mais tarde, ela tende a ser asmática mesmo. Crônico. Exatamente. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir dizer assim, vai ser crônico, vai precisar pro resto da vida.
não dá para saber, né? Só quando a criança for crescendo. O que é que eu oriento? Precisa de intervenção desde o início, né? Porque uma vez cansou, uma vez chiou, teve lá o broncoespasmo, fez a hiperreatividade brônquica, precisa de intervenção, porque se a gente deixar, né, aquela criança vai sofrendo aquelas cicatrizes e aí a tendência é que pela vida adulta ela venha a ter outros problemas. Ô, Ju, e como é que evita? Como evitar esses quadros? Existe alguma forma? Alguns quadros são gatilhos, né? Uma coisa que é muito importante e que é uma coisa que eu sempre, que para mim assim, é uma das coisas mais importantes na minha avaliação é o histórico familiar, né? Quando a criança chega no meu consultório ou quando eu vou atender a criança em domicílio que eu percebo que está chiando, eu pergunto logo aos pais: alguém é alérgico? Ainda que seja uma rinite alérgica, porque aí tem a probabilidade da criança ser um futuro alérgico, né? E aí, algumas coisas são gatilhos para isso. Por exemplo, se for uma criança asmática, tem criança asmática que até com o cheiro de barata, o cheiro da barata já desencadeia uma crise. Tá? Tem criança que um quadro viral vai desencadear uma crise. Outra criança é o frio, outra é o tempo seco, outra é o gelado, outra é o ácaro. Então, é a gente entender, né, no caso, os pais entenderem qual é o gatilho. Qual é o gatilho e a gente prevenir o gatilho para aquela criança. Então, assim, muitas vezes a gente pode mudar o ambiente, né? Exatamente. Porque, assim, eu acredito que tem coisas que a gente faz dentro de casa, né, que a gente pode mudar um pouco essa história, exatamente, né? Para diminuir o contato dessa criança com o que vai ser gatilho para ela, né? E na maioria das vezes, o bebê, a criança chia e sibila por crise alérgica. Não quer dizer que tenha algum micro-organismo envolvido, ou pode ter. Uma infecção, por exemplo, viral, pode desencadear uma crise de sibilância na criança. Entendi. Tá. É um dos gatilhos, né? Aí não tem como prevenir só, né? Só com o ambiente. Não tem, né? Porque a criança vai à escola, tem contato com outras crianças, com outros adultos e pode ter, né? A asma tem tratamento, a fisioterapia respiratória trata somente a criança que está em crise? Não. A gente trata a criança que está em crise, né? A gente precisa tirar aquela criança da crise, mas existe um tratamento chamado reabilitação pulmonar. Essa reabilitação pulmonar, ela é um tratamento justamente para essas crianças crônicas. Qual é o objetivo? É a gente fortalecer o pulmão da criança. Então, a gente trabalha tanto fortalecimento muscular, né, do pulmão, quanto fortalecimento muscular motor, porque uma criança asmática corre menos, né, brinca menos, porque ela cansa. Tem criança que o único sintoma que tem é quando corre e tosse. Criança que correu e tossiu por esforço, a gente já fica. O Joaquim sibila muito quando ele dá muita risada. Já acreditou? Sério? Sério, ele dá muita risada, tipo alguma coisa engraçada. E ele ri, gargalha, de repente ele começa. Desencadeia. Isso pode desencadear mesmo. Ele parece um gatinho que tem dentro do peito dele, assim, miando, sabe? Faz bem acontece, fininho. E o tratamento é isso, é medicamentoso, né? Associado com a reabilitação. Aqui ainda é uma coisa que não se conhece muito, né? Sim. Eu fui para São Paulo estudar, trouxe para cá, e os pacientes que vão chegando no meu consultório, que eu vejo que são elegíveis, eu já tento direcionar para fazer. Porque o que é que eu preciso? Que a criança esteja fora de crise para eu poder conseguir fazer essa reabilitação. E você consegue deixar que a criança deixe de usar bombinha, por exemplo, com a reabilitação? O que a gente consegue com a reabilitação? Desmamar, fazer o desmame da medicação, porque imagina, corticóide ali a longo prazo, né, atrapalha tudo, né? E a gente consegue diminuir a quantidade de crise e a gravidade das crises, né? Então, eu atendi, ano passado, eu fiz uma reabilitação em uma criança que, de correr, ela cansava e ela vivia fazendo uso recorrente de antibiótico. Né? E aí, desde que ela iniciou, desde que deu alta para ela não teve mais crise, nem foi lá no consultório com crise mais. Então, assim, existe sim, né, tratamento para essas crianças. É um asmático, é crônico, mas tem como a gente ter controle da doença. Né? O que não pode é a criança viver sempre em crise. Sempre em crise, ou sempre com a bombinha, ou sempre com corticóide, ou sempre com aerolim, né? É só os pais buscarem orientação e dá pra gente controlar a crise da criança. Ô Ju, e vamos falar agora uma coisa aqui que é muito importante para as avós, principalmente, que é pisar no chão, pegar chuva, vento da praia. Isso deixa a criança chiando, isso dá gripe, dá resfriado ou não? Adoro.
Eu postei um vídeo hoje sobre isso. Nossa, que coincidência. Eu juro que eu não vi, eu juro. O que causa pneumonia, bronquiolite, resfriados é vírus, bactérias, né? E em algum caso, fungo, né? As pneumonias que são causadas por fungo. Mas chuva não causa... Gente, ó, Ju, olha lá, vai. Agora a Ju vai mandar um recado para todos os avós que falam que a criança não pode ir para a chuva. Vai, Ju, fala. Aqui, ó. Chuva não causa gripe, não causa resfriado, não causa bronquiolite. Muito pelo contrário, gente, é gostoso e é saudável para a criança. Nem chuva, nem vento, nem sereno, nada disso, tá? A menos que seja uma criança, por exemplo, alérgica, né? O frio, o seco, ele pode desencadear uma crise alérgica na criança, né? E a crise alérgica, ela deixa ali a via aérea mais aberta para infecções virais, tá? Então, nesses casos, pode. Porque a criança tem criança que toma um picolé e fica entupida. Aí, ela não gripou, né? Ela simplesmente foi o gatilho para desencadear a alergia dela. Tá? Mas não foi um quadro viral, não foi uma pneumonia, não foi uma bronquiolite, tá? Não causa. Você quer perguntar alguma coisa? Quero. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em relação a cuidados que a gente pode ter em casa, porque você falou, né, que a lavagem nasal, ela pode ser feita desde o bebê, saiu da maternidade, já é uma coisa que pode ser feita, sim, mesmo que não tenha, você orienta, assim, diariamente, quando não tiver com o narizinho obstruído, e se tiver, aumenta a frequência, o que é que você sugere, assim, desses cuidados em casa? A lavagem nasal pode sim ser feita diariamente, deve, inclusive, né, porque ela umidifica a via aérea, porque ela previne infecções virais, né, e ela acostuma a criança, né, ao procedimento. A gente tem que ter alguns cuidados, né? Não dá para você fazer sem saber, então é importante buscar uma orientação. Se não sabe fazer, busque ajuda, mas não deixe de fazer. Tá? Então, inicialmente, você pode fazer 2 vezes ao dia, por exemplo, de manhã e à noite, é o que eu oriento. E em crianças até 6 meses, 1 ml de soro em cada narina, 1 vez de cada lado é o suficiente para uma lavagem de rotina. Então, o bebê acordou, aí você vai dar aquele banho da manhã, pega uma seringa, senta o bebezinho, bota 1 ml de um lado, 1 ml do outro, é o suficiente. E à noite, antes da criança dormir. Tá? Agora, na presença de secreção de algum resfriado, é importante a gente aumentar a frequência dessa lavagem. Então, até 6 meses, 1 ml de cada lado, até o narizinho limpar. Eu preciso botar soro até o nariz limpar totalmente. Não posso tirar metade da secreção e deixar a outra metade lá. Passou de 6 meses, eu já posso aumentar esse volume para 10 ml em cada narina, em cada lavagem. Isso é a recomendação mesmo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Existe um documento da sociedade, né, e da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria. E nesse documento eles orientam tanto a quantidade de soro quanto a frequência da lavagem nasal. E agora a pergunta que não quer calar, né? Que é o desespero da mãe. Foi fazer a lavagem e não saiu do outro lado. E aí? Ficou dentro. E aí, Ju? Pra onde vai o soro? Meu Deus, fui fazer a lavagem na criança, botei o soro do lado e não saiu do outro. E agora? A mãe logo desespera, né? A lavagem nasal, vamos lá. O soro fisiológico só vai sair do outro lado se a quantidade, se o volume de soro for maior, for grande, tá? Se eu usar 1 ml de soro, não vai sair do outro lado, porque é um volume muito pequenininho. Ele engole, a criança vai engolir e ali, se tiver secreção, ele vai sair nas fezes. Que todo mundo pergunta, né? A secreção vai para onde? A secreção não volta para o pulmão, se estiver no pulmão, né? Que é uma dúvida muito frequente. Mas ali ela vai engolir e vai sair nas fezes, né? Então, nada se desesperar se o sorinho não sair do outro lado, né? A Ju já tá dizendo aqui que ok. E eu vou dar outro relato também como mãe, né? Mãe de paciente da Ju, inclusive, que eu tenho um caso controle na minha casa. Porque assim, o Joaquim, eu lavo o nariz dele, mas eu não lavava quando ele era bebê. E a Celina teve um episódio de resfriadinho, gripe que ela teve, que eu chamei a Ju, sei lá, a Celina tava com o quê? 3, 4 meses. Sim. E ela me ensinou a fazer a lavagem de bebê, que eu não fazia no Joaquim quando ele era bebê, mas fazia quando ele tava maiorzinho. E eu passei a fazer na Celina. Então, eu tenho um estudo em casa mesmo, de um bebê que não fez e que adoeceu muito, para uma bebê que
Tudo bem, o Joaquim teve mais contato, ele foi mais cedo para a escola do que a Celina, mas a Celina é uma irmã de uma criança que vai para a escola. De idade escolar, né? Que Sim, isso conta muito. Que tem muito contato. E ela não é uma criança isolada. A gente mora num condomínio que tem muitas crianças que ela tem contato desde que nasceu também, né? Então é esses vírus rolando aí, né? E ela é uma criança que eu faço lavagem nasal desde sempre. Ela não chora, nunca chorou, não é doloroso, porque se fosse eles gritariam. E ela se acostumou, assim como o meu mais velho se acostumou, mas ele foi se acostumar tarde, né? Então, assim, eu realmente tenho esse controle em casa. E como faz diferença essa lavagem. E é uma coisa tão bobinha. E eu não sabia que podia usar a seringa. A Ju foi em casa e me ensinou a fazer a lavagem. Porque, como o Joaquim era mais velho, eu usava aquele da garrafinha. Sim. Que é o nasoar, que as pessoas falam. E ele tem uma certa pressão. E aí eu falei, não vou fazer na Celina porque vai afogar a menina, né? E realmente não fiz. A Ju falou, não é com o nasoar, é com a seringa. É com a seringa mesmo, E né? eu vou viajar, gente, e a seringa e o nasoar são coisas que não saem na mala. Não saem. Eu levo pra todo lugar. É maravilhoso. E faz toda a diferença. E às vezes a mãe ela fica com pena, porque às vezes o bebê chora, né? Mas é porque não tem costume mesmo. Quando eu morava em São Paulo, aí minha bebê nasceu lá, e lá eu fazia muito. Desde ela novinha, assim, que eu tinha, né? Ai, meu Deus, aqui, né? Enfim, acho que as crianças adoecem mais, enfim, poluição. Então eu fazia muito lá. E aí ela não chorava, nunca chorava no comecinho, mas depois super acostumou e ela amava fazer, inclusive. Só que quando eu vim morar em Maceió com Maria Carolina, aí eu meio que larguei, deixei de fazer. Aí teve uma época que ela adoeceu, eu fui fazer. Aí ela, escândalo. Eu, filha, não dá isso. Você já conhece. Você vê. E a criança desacostuma, né? Então, assim, então, o ideal é que manter ali constante, constante na rotina, uma coisa né? importante, né? Que a Marina falou, a garrafinha, ela só é indicada para crianças a partir de 2 anos de idade. Porque tem mães que perguntam, né? E a garrafinha? De fato, assim, a lavagem nasal, ela não dói, ela não incomoda, né? Você não precisa fazer malabarismo com a criança, amarrar a criança, virar a criança de cabeça para baixo, botar uma bacia nos pés. Não precisa disso. Senta a criança e vai fazendo ali ludicamente. Óbvio, né? Tem criança que chora porque cada um tem a sua personalidade e seu nível de aceitação, né? Uma sensibilidade, mas assim, se sentar a criança no seu colo. Tem gente que pergunta, precisa abrir. Mas de novo, você vai lavar o nariz da criança para a mãe. Abre a boca da criança, vira a cabeça. Não precisa. Meu Deus. Gente, não precisa. Você não vai ter destreza para tanta coisa, né? Basta sentar, deixar ela na posiçãozinha reta no seu colo. Eu oriento só, em alguns casos, inclinar levemente o tronco para frente. Mas para quê? Para que o soro escorra. Tá? Não significa que se você não inclinar, vai para o ouvido. É mais fácil ir para o ouvido para secreção contaminada do que o soro. Então, se fizer corretamente, com a pressão certa, né? Não pode usar uma pressão muito grande, força na mão, não tem como dar errado, não tem como causar otite. Então, tem criança que faz a vida toda e nunca teve otite por causa da lavagem nasal. Pode ter por outra coisa, né? Mas para lavagem nasal, não. Ô Ju, e aquelas... Umidificador? Não, aerossol, sabe? Que faz, tipo mareses, por exemplo. O spray, que solta um jatinho contínuo de soro. Ele é melhor, pior ou... O spray, se você apertar ele durante 3 segundos, sai 1 ml de soro, tá? Olha, para um bebezinho que acabou de chegar em casa, a mãe não tem segurança de fazer a lavagem com a seringa, dá para usar quando é uma lavagem de rotina, não tem problema. Vai passar muito tempo na rua, ele é mais prático, não tem problema. Ele só não combina com secreção. Se a criança tiver secreção e spray, não dá certo. Porque o que vai acontecer? Vai usar, ele vai deixar a secreção mais fluida, porque é soro, mas ele não vai remover a secreção. Então, a secreção fica ali gotejando na garganta da criança e vai estimular mais a tosse, né? Vai deixar a criança mais irritada, mais agoniada. Então, assim, para uma lavagem de rotina, para umidificar a narina, ok, mas para remover secreção... É o mesmo raciocínio da nebulização? A nebulização, ela... o que eu oriento sempre os pais, inclusive. Sempre depois que fizer a nebulização com soro fisiológico, lava o nariz. Não faz a criança dormindo. Porque se tiver secreção, fez a nebulização, a criança vai tossir mais, com certeza. Gente, isso é interessante, né? Porque tem criança que não gosta, né, de fazer nebulização. Aí a mãe fala assim, vou esperar dormir, vou fazer quando dormir, a criança lá dormir, daí coloca o nebulizador. Eu acho que, inclusive, foi a Ju que falou que não era pra eu fazer isso, porque eu fazia exatamente isso. O Joaquim detesta
nebulizar e aí eu esperava ele dormir lá, claramente, né? Então, olha aí, né? Fácil. Então, Ju, não é recomendado. Não. Nebulização, a criança realmente precisa estar acordadinha. Acordada para depois lavar, porque realizou a nebulização vai fazer o quê? Vai ajudar a deixar a secreção mais fluida. Então fica mais fácil para de poder remover. eliminar. Exatamente. Então, fez a nebulização, lava o nariz em seguida. Porque se não lavar, então não fez muita coisa, não ajudou. Entendi. Ô, Ju, e aqueles umidificador de ar? Sabe? O que é que você acha deles, assim? Gosto, recomendo muito o uso dele, porque o ar-condicionado, ele diminui muito a umidade relativa do ar, né? Então, principalmente se a criança for alérgica, piorou. Né? Então, deixa a nossa via aérea seca, diminui a atividade mucociliar, acumula secreção. Então, ele vai deixar o ambiente mais confortável para a respiração. Nós precisamos de um ar umidificado, aquecido e umidificado. Qual é a observação dele? 2 coisas que eu costumo orientar. 4 horas apenas ele ligado. Você pode ligar, por exemplo, 2 horas antes da criança ir dormir, deixar ela ligado. Depois, se a criança dormir, 2 horas depois você vai lá e desliga. Alguns até programam 3 horas, 4 horas, 6 horas. E higienizar ele, né? No outro dia, seca ele, deixa ele sequinho para não proliferar fungo. Ele pode ser uma fonte, né? Ele pode ser uma fonte, então tem que Ou deixar seja, ele quem tem umidificador, vai, Sim. e tá aí há 3 meses em casa e você não limpou. Nunca fez uma lavagem? Faça agora. É isso que pode estar causando ainda mais o desconforto. Alergia, por exemplo, os chiados. E se deixar muito tempo ligado, vai ficar muito umidificado o ambiente, né? E corre o risco de também proliferar fungo no ambiente, né? Existem alguns produtos aí vendendo, que eu já vi, que esteriliza o ar. Isso funciona mesmo? Você sabe de algum produto que realmente tem uma eficácia? Ou... Então, eu não conheço ainda esses produtos, assim, eu não sei qual é, de fato, a eficácia dele, né? Entendi. Já vi propaganda, mas nunca usei. Também nunca soube de nenhum paciente que faz uso. Para ter uma noção. Para ter uma noção, assim, de fato, não é se ele... Outra coisa que é importante falar em ar-condicionado, né, é a limpeza, né, do ar e do ventilador. Porque muita gente me pergunta assim, Ju, ventilador ou ar-condicionado? Olha, os dois são ótimos para esse calorzão que a gente vive aqui, né, em Maceió é muito quente. O ar-condicionado, ele tem o filtro, então isso é ótimo, né, mas esse filtro, ele precisa... Ser lavado. Né. Então, o que é que eu oriento? A cada 15 dias, tira aquele filtro, lava em água corrente com sabão, uma buchinha ou uma escovinha, deixa ele secando e coloca lá de novo. 15 dias. Cada O meu 15 dias. ar-condicionado há 2 meses. Ouvindo isso agora. Existem uns produtos que você lava o filtro e depois passa nele, sabe? É bem bom. Depois eu te indico. Vou querer essa Eu indicação. já tô sabendo de tudo, minha filha. A Ju vai lá em casa, já tô sabendo de tudo. E a limpeza geral dele a cada 6 meses. Isso, né? aí tem que chamar o pessoal para Pessoal fazer. pra limpar. Já o ventilador, diferente do ar-condicionado, ele não tem filtro, né? E tudo que ele pega no ar, ele joga de volta. Então, 2 coisas são importantes. Uma, o ambiente tem que estar limpo, livre de poeira, porque senão ele vai levantar a poeira e vai levar para a criança, né? E ele precisa ser higienizado 2 vezes por semana. Abre ele, limpa a hélice, limpa a grade, coloca lá ele sequinho, porque senão ele pode ser um gatilho, por exemplo, de uma crise alérgica, se a criança tiver... Mães, então uma dica. Optem pelo ar-condicionado, porque com um bebê pequeno, você lembrar de passar o pano na hélice e tudo do ventilador Em 2 vezes pleno por semana. puerpério, em pleno puerpério, meu amor. Liguem o ar-condicionado e sejam felizes. Por favor. Ô Ju, e agora eu queria te perguntar uma coisa bem científica, na verdade. A gente sabe aí da vacina do vírus sincicial respiratório, né? Que a gente estava fazendo em gestante já tem uns bons meses. Eu mesmo fiz, minha bebê tá com 1 ano. Então, eu tomei quando eu estava gestante. Você viu uma melhora em relação à quantidade de crianças com bronquiolite? Sim, eu vi uma melhora. E uma coisa que me chamou a atenção é que algumas crianças tiveram, sim, bronquiolite, porque a vacina é para o vírus sincicial respiratório, né? Mas a gente sabe que a bronquiolite pode ser causada por outros vírus, né? Por exemplo, o rinovírus é um deles, né? Então, o que é que eu vi? A criança, mesmo a criança que teve um quadro mais leve, né? Não é que as crianças deixaram de ter, tá? Sumiu, né? Não é que sumiu, Mas né? evitou os quadros mais graves, né? Isso.
Gente, que ganho, hein? Que ganho. É, então, assim, façam a vacina, minha gente. A gente indica, tá, essa vacina para todas as gestantes, preferencialmente após 32 semanas, tá? Por quê? Porque tiveram alguns estudos que correlacionaram a vacina realizada antes de 32 semanas com aumento de prematuridade. Então, a gente acaba, né, sugerindo fazer ali a partir de 32 semanas, tá? Então, a dica aí para gestantes que estão ouvindo. E tem para os bebês também, né? Tem Agora, para as mães que não tomaram, a partir de 6 meses já dá para dar para os bebês, não é isso? E tem o SUS, se eu não me engano, agora. Sim, tem, né? Para as gestantes não, também. Exato. E a da gestante era o caos, né? Porque começou a vacina, era o quê? R$1.800? Não, mais. Eu paguei, acho que R$2.500 na minha. Sério, caríssimo. E agora, glória a Deus, né? O SUS está aí. Avanço, né? Demais. Gente, e aí todas as mulheres agora têm acesso, né? O que é muito bom. Isso. E, Ju, me diz uma coisa, assim. Teve algum caso, assim, na sua prática, na sua trajetória, na sua jornada, né? Como fisiorrespiratória de crianças, assim, que te marcou muito? Vários. Sempre tem, né? Sempre tem. Vários. Um deles foi esse bebezinho de 25 dias, né? Que eu precisei ir lá atender. E quando cheguei lá, eu percebi a gravidade e percebi a aflição da mãe, né? Pelos olhos. E eu, assim, infelizmente eu não podia fazer nada, porque eu tenho um limite. Então, eu vou até aqui, né? Então, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso ter de saber qual é o meu limite, né? Diante de cada quadro. E eu lembro que ela me perguntou assim, eu falei, olha... eu não tenho muito o que fazer agora. A gente precisa que ele seja avaliado, que ele precisa... você acha que eu preciso levar para o hospital? Eu falei, tem chance do pediatra vê-lo antes? Ela falou, não. Eu falei, então tem que levar. E ela perguntou, você acha que vai internar? Oh, meu Deus. Aí eu falei, acho que vai. Ela, você acha que vai para UTI? Aí eu falei, acho que vai. Porque, visivelmente, ele ia precisar de um suporte de oxigênio, né? Ou de alguma pressão. E, assim, eu não podia mentir para ela, né? Mas eu não posso jamais passar para aquela mãe medo e insegurança. Né? Então, eu falei, olha, ele vai ser monitorizado, né? Então, a gente precisa, como ele é um bebê muito pequeno, provavelmente ele vai para a UTI para ter um cuidado mais próximo, né? Porque vai ficar ali sendo monitorizado dia e noite, para que ele não piore, fique logo bem do quadro para poder voltar para casa. Ela tem certeza que não tem nada que você possa fazer? Bichinha. Aí eu falei, infelizmente não tem, né? E ela foi lá arrumar a bolsinha dele para levar e ficar. E de fato ele passou 12 dias internado. Então, assim, a sensação que a gente tem é de impotência, né? De que, infelizmente, passou ali do meu limite, não deu para eu ajudar aquela mãe, né? Então, Mas assim, como que ela chegou até você sabe dizer? Eu já atendia a filha mais velha dela. E aí, pouco tempo antes dela ter o neném, ela falou, seu futuro paciente vai nascer. Mulher, não diga isso nem brincando. E aí eu fui lá, né? Fui lá atender. Então, quando cheguei lá, eu já percebi. Assim que eu cheguei, ela já começou a chorar. Quando ela me viu, ela já começou a chorar. Aí eu falei, olha, calma. E foi muito rápida a evolução. Acho que tinha nem 48 horas de evolução. Foi muito rápida. Então, assim, identificar os sinais de alarme é muito importante, exatamente, né? E foi uma bronquiolite. Foi E ela tinha vacinado de bronquiolite. Foi mesmo. Olha só. Mas é isso, né? Os casos mais acontecem. E assim, o que eu acho interessante da fisiorrespiratória é porque tudo que você falou agora é realmente assim, falando de prevenção, de profilaxia, do início ali de um tratamento, mas a gente precisa lembrar que a fisiorrespiratória, mesmo nos pacientes internados, sim, né, vem para agregar de forma muito positiva, né, Ju? Sim. Nas UTIs, né, respiratórias, é obrigatória a presença do fisioterapeuta. Porque o que acontece? Quando a criança chega lá na UTI para ser atendida, todas as crianças que têm acometimento respiratório têm que passar pela fisioterapia. E passa pela fisioterapia respiratória e pela fisioterapia motora. Porque a criança passa mais tempo no leito, né? Então a gente precisa que a criança sente, que ela caminhe, né? Isso, inclusive, o caminhar, o sentar ajuda na expansão pulmonar da criança, né? Então, uma simples brincadeira de vamos sentar na cama, vamos levantar, vamos subir um degrau. Então, isso ajuda a diminuir o tempo da criança dentro do hospital. Então, a física vai encurtar ali a estadia da criança na internação hospitalar. Isso é muito importante que você falou, porque
esse podcast ele serve para isso também, para que a gente traga informações para que as pessoas pulem etapas, né? Por exemplo, eu conheci a Ju nessa primeiro episódio de pneumonia do meu filho. Quem me indicou foi a pediatra. Então, eu primeiro passei na pediatra, para depois ela me indicar a Ju. Hoje em dia, eu chamo a Ju antes de passar na pediatra. Então eu vejo qualquer sinalzinho, a Ju é a primeira que vai. Se não der certo com a Ju, é que eu levo na pediatra, né? E raramente tá precisando, graças a Deus. Mas então é isso, assim, é você saber quem chamar primeiro. Então você conhece o profissional, você sabe o que ele faz, aonde ele pode agir antes de você procurar. Porque às vezes o pediatra, ele não vai poder te atender na hora, e aí você vai acabar indo aonde? Num pronto atendimento. Não é emergência. O pronto atendimento, a gente sabe que às vezes o médico, ele não sabe do seu histórico, ele não tem tempo de saber, é uma avaliação um pouco mais, vou dizer que é mal cuidada, não é isso, né? Existem profissionais e profissionais, mas acaba que pula algumas É uma coisa de uma urgência, né? Precisa de uma urgência. Né? Não tem o tempo, assim, de fazer aquela anamnese, Exato, né? precisa de uma Ficar lá 1 a 2 horas, né? Não dá. Então, assim, às vezes acaba indicando procedimentos e exames desnecessários, né? Por exemplo, às vezes eu já vi tomografia para bebê pequenininho, para quê, sabe? Expor o bebê a uma radiação sem necessidade. Né? Raio-X para bronquiolite. Já pensou? Entendeu? Então, assim, né? Às vezes, por desconhecimento do médico, sim, mas às vezes também porque ele tá ali cheio de coisa, cheio de paciente, e ele prefere pedir para dar tempo dele pensar, uma coisa assim, e né? assim, E uma coisa importante, né? Ele às vezes se vê obrigado a fazer ou passar alguma coisa porque os pais esperam isso. Sim. Era isso que eu ia falar. Muitas vezes passa o raio-x ou o medicamento, porque se o profissional que está ali à frente fala assim, não tem que fazer lavagem, esperar incubação do vírus, tem que... Aí você fala, não vai fazer nada então, não vai fazer um exame, não vai fazer um exame, não vai passar um medicamento, não, sorinho, né? Aí, assim, eu acho que até, quando pensando aqui, né, no pediatra, do plantão, demandas, 1000 crianças lá fora chorando para ser atendido, às vezes acaba assim, pede o exame, né? Pede aí o exame, só para, às vezes, é pra mãe ficar tranquila. Então, assim, eu acho que é importante a conscientização das famílias, né, Ju? Entender que, às vezes, não é o exame que tem que ser solicitado, não é a medicação que tem que fazer, mas, às vezes, essas coisas até mais simples mesmo, né? Sim, e entender que às vezes o antibiótico ele não é o melhor tratamento, né? Aliás, eu acho que raramente o antibiótico é. E eu também vou dar um relato do adoecimento da criança, né? Principalmente respiratório, é viral, né? Então, o antibiótico ele não tem ação sobre o vírus. Sim. Então, ali eu estou baixando a imunidade, né? O antibiótico ele mata o que vem pela frente, bactérias boas e bactérias ruins. Né? E as boas são importantes para a imunidade. Então, termina que diminui a imunidade e expõe a criança, né, a mais infecções. Sim. E o que você falou sobre orientação, informação, é tudo, né, gente? Muda então, tudo. O que acontece hoje com os pais dos meus pacientes? De fato, muitas vezes eles vêm, às vezes eles vêm antes de falar com os pediatras mesmo. E eu sempre falo com os pediatras, né? A gente tem, graças a Deus, eu tenho muitos colegas parceiros. E tanto eles confiam muito no meu trabalho, né, na minha ausculta, na minha avaliação. E às vezes eu falo, olha, seu paciente fulano estava aqui, vixe, tá doente, Não estava nem sabendo. Tava nem sabendo. Então, tanto desafoga o coitado do pediatra, que às vezes está ali, né, atolado com a agenda cheia, quanto a mãe, não, antes de levar para uma emergência, né, já que eu não consegui, é melhor ser avaliado. Então, vai no consultório, então já avalio. Quando eu percebo que tem alguma coisa, já comunico com o pediatra, tá assim, assim, assim. Então, ele já sabe o que fazer, já direciona, sabe? Muitas vezes ela pede para a mãe fazer assim, se ele não conseguir ver, né, a criança, como eu já avaliei, né? Muitos dizem assim, graças a Deus que você viu. Às vezes eles estão até viajando, né? E as mães, no caso dos meus pacientes, ao invés de ir para emergência, já vão no consultório. Então, sim, isso já assim, é uma coisa que a gente vai ganhar. São passos de formiguinhas, né? Sim. Quando eu comecei, quase não existia. Fiz o respiratório fora do hospital, né? Era muito raro. Fiz o respiratório em consultório, então, nossa, nem existia. E a minha intenção de abrir o consultório é que nem sempre eu conseguia dar conta da demanda por causa do deslocamento, né? Então, eu conseguia atender menos. E ali eu tenho um ambiente terapêutico, então eu consigo ter mais recursos, mais aparelhos, mais, né? Para conseguir atender melhor aquela criança, né? E você tem uma equipe, né, Ju? Tenho uma equipe que, quando eu não consigo sair do consultório, né? Muitas vezes eu não consigo, as meninas
vão fazer o atendimento domiciliar também. Você falou de aparelhos. Quais aparelhos, assim, vocês usam no consultório? Eu tenho, lá no consultório, né, eu tenho o que a gente chama de BIPAP, que é como uma ventilação não invasiva, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver na época de faculdade de vocês, que tem a ventilação invasiva Sim. e a não invasiva, né? E o BIPAP, ele era usado exclusivamente no hospital. Então, muitas vezes, quando a criança chegava, a gente até tinha uma dificuldade de conseguir fazer, porque às vezes a equipe nem autorizava que a gente fizesse, só quando a criança estava muito cansada. Então, hoje eu tenho ele no consultório, quando eu percebo que a criança tem uma pneumonia e precisa de um suporte maior, ou a criança tem asma, está muito cansada, eu faço uma pressão nela positiva para descansar aquela musculatura, diminuir aquele esforço, né? Hoje eu consigo fazer a reabilitação pulmonar, então lá eu tenho aparelhos que são ligados ao computador, eu tenho cama elástica que eu uso para deixar a terapia mais lúdica, né? Então, tanto ajuda a criança a aumentar o volume pulmonar, a tossir, expelir secreção. Então, a gente consegue ter mais recursos que, se fosse no carro, eu não ia conseguir transportar, né? Então, Ju, você indica que a criança vá até você. Então, sempre quando houver o quadro de crise, né, para você fazer aquele atendimento inicial e a progressão, mas também quando a criança estiver fora da crise para fazer o quadro ali de reabilitação. De reabilitação, é. No caso, são as crianças que são elegíveis, né? Então, quais são? São as crianças que são asmáticas, algumas já têm diagnóstico fechado, né? Outras que ainda não têm o diagnóstico, né, fechado pela idade, mas que têm quadros recorrentes de cansaço, sibilância, crianças que têm pneumonias de recorrência. Então, essas crianças, quando eu percebo que iam se beneficiar do tratamento, aí eu já indico, né, ele dura em torno de 8 semanas, porque a criança tem alta dele. Eu faço, alcanço o objetivo, e depois do objetivo dou alta e a gente vai só acompanhando. E os bebês prematuros, Ju? Eles têm maior chance, assim, não digo maior chance, mas assim, eles poderiam ir com você fora de qualquer sintoma, mesmo sem chiar, porque eles têm um benefício. A gente sabe que os bebês muito prematuros, eles não têm o desenvolvimento do pulmão tão adequado, né? Sim. Então, você consegue reabilitar esses bebês também? Na verdade, eles são prematuros, né? Mas alguns não têm muitas sequelas pulmonares, né? Então, quando é uma criança que, falando de saúde respiratória, é saudável, então não precisa desse acompanhamento. A menos que seja uma criança que passou muito tempo no uso de oxigênio, ou precisou de suporte ventilatório, ou fez uma criança broncodisplásica. Então, é importante fazer um acompanhamento, sim. Mas, se for uma criança que não teve nada disso... Que apesar de prematura... Apesar da prematuridade não teve nenhuma complicação respiratória, não precisa. Que bom. Gente, esse episódio tá ouro. Tá ouro puro. Tá? Demais. Porque, assim, muita informação que nem eu, como médica, né, tinha noção de da importância da sua área de atuação, Ju. Pois é uma coisa que eu converso muito com meu marido, né, que é o meu maior incentivador, inclusive. Que ele fala assim, amor, você consegue... porque, infelizmente, ainda muita gente não conhece o trabalho da fisioterapia, né? Então, da fisioterapia respiratória, né? Então, eu venho, assim, sempre tentando... por isso que eu falei, assim, eu adoro falar sobre esse assunto, porque é orientação, é informação, né? É prevenção, porque o meu trabalho não é só tratar, né? É prevenir também. Então, quanto mais a gente conseguir levar essas informações para que outras pessoas tomem conhecimento, né? Quantas crianças, quantas famílias não vão se beneficiar? Meu Deus. Não é? Dessas informações, ou desse tratamento, né? Ou desse trabalho preventivo da fisioterapia respiratória. Maravilhoso, né? Perfeito. Ju, se você pudesse, assim, dar um conselho para uma mãe. Para uma mãe. Uma mensagem. Uma mensagem. O que é que você falaria? A criança adoecer, né? É comum. A criança, ela tem contato com outras crianças, tem contato com outros adultos que podem adoecer. O importante é que você busque informação, busque orientação, para não se desesperar caso aconteça do seu filho adoecer. Se não souber realizar uma lavagem nasal, busque ajuda, busque informação, cuidado com conteúdos de internet, né? Nem todos são bons, né? Nem todos são favoráveis. E é isso, não se desesperar, buscar informação, não correr para o hospital, mas também não esperar demais. Às vezes, esperar demais atrapalha, né? E aí a gente perde o time de ajudar antes de que o quadro agrave.
É isso da internet que você falou, Ju. A internet, às vezes, ela é perigosa. É demais, bombardeia a gente com todo tipo de informação, boas e ruins, né? Exatamente. Então, é por isso, minha gente, que vocês têm que seguir, né, perfis de profissionais, né, qualificados, capacitados. Inclusive, vamos colocar aqui embaixo o @ da Ju. A Ju, ela tem um Instagram maravilhoso, muito informativo. Então, acho que vale a pena, né, tá seguindo esses profissionais pra gente ir obtendo, assim, cada vez mais informação de qualidade, né, e segurança aí quando a gente for ter as nossas condutas, né? E pra finalizar, gente, eu vou só soltar uma polêmica aqui. Marília, Eu adoro soltar uma polêmica. Eu vou soltar uma polêmica que é, e a Ju vai concordar comigo. Por favor, não visitem recém-nascidos. Não. Tchanarã! Eu falei que era uma polêmica, era polêmica. Vai, Ju, vamos deixar a Ju falar. Por favor, Ju, gente. fala. Gente, não, visitar recém-nascido não combina, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque a criança é muito frágil, não tem vacinas ainda, né? Segundo, porque a mãe está no puerpério, gente. Já não dorme direito, não come direito, não tem descanso. Imagina uma pessoa ali visitando, né? Fora o risco de contaminar essa criança com alguma coisa. Principalmente agora que a gente vai entrar numa fase de pico de doenças respiratórias. Inclusive a bronquiolite, a gente já começou antes do tempo, né? Essa semana passada, no consultório, eu já atendi crianças com bronquiolite. E não é normal, não é comum bronquiolite em fevereiro. Tá? O pico da bronquiolite é maio, abril, para lá. Tá? E a gente já começou agora, em fevereiro, a ter crianças com quadros de bronquiolite. Então, por favor, principalmente nessa sazonalidade da doença respiratória, não visitem um bebê. Peçam foto, olhem por vídeo, mas não visitem um bebê. E agora vocês vão pegar esse take aqui, entendeu? E você vai encaminha para o seu familiar que está com raiva, porque você falou que não quer visita, entendeu? Temos aqui uma profissional capacitada, qualificada, para te dizer que não, você não deve visitar um recém-nascido. Por favor, gente. E é isso. Eu acho, foi demais, Ju. Não foi, Ju? Obrigada. Ju, foi muito bom. Então, assim, muita informação assim de qualidade aqui. Eu acho que vai agregar de forma muito positiva para as mães que estão assistindo esse nosso episódio. Então, Ju, de verdade, obrigada demais pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui conosco. Eu que agradeço, porque eu fiquei muito feliz de vir aqui. Adoro esses bate-papos, gosto muito de conversar, de levar essas informações, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Teremos outras oportunidades. Teremos, minha cabeça já estava aqui, né? Pensando nos eventos aí que a gente vai fazer pela frente. Ainda vamos botar a Ju para as nossas gravidinhas aí. Ju, obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, gente.